Ministério da Cultura apresenta MASP Acessibilidade. Franz Krasberg, Reencontrar a Árvore. Neste conteúdo, comentaremos o núcleo Relevos e Cascas, com a obra Sem Título, Relevo, década de 1980, e o núcleo Troncos, com a obra Sem Título, década de 1960. Lei Rouanet, Vale Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. O núcleo da exposição, intitulado Relevos e Cascas, está localizado no verso da parede direita do espaço, tendo como referência as escadas vermelhas, ou seja, na face da parede voltada para o fundo da sala. Ali, entre outras 6 obras, destaca-se a Sem Título, Relevo, produzida na década de 1980, em guache sobre relevo em papel sobre tela. Ela tem 85 centímetros de altura por 65 de largura. A obra apresenta um painel vertical pintado de verde intenso, quase monocromático, sobre o qual se destacam 4 formas alongadas em relevo. Essas formas, que se projetam sutilmente da superfície, lembram folhas estreitas, vagens ou até cascas de troncos. São longas, verticais, de pontas afinadas e levemente curvadas. Estão dispostas lado a lado com espaços regulares entre si, criando uma espécie de ritmo visual. A textura é rugosa, marcada por sulcos longitudinais que correm de cima a baixo, sugerindo o veio natural da madeira ou da planta moldada. O verde aplicado é opaco, fosco, uniforme. Ele cobre toda a superfície, unificando os elementos em uma mesma pele pictórica. Retomando práticas com o papel moldado que desenvolveu nos relevos de Ibiza, Krasberg explorou amplamente técnicas de impressão nos anos 1970 e 1980, após se instalar definitivamente em Nova Viçosa. Um dos experimentos mais marcantes nesse sentido foi as estampagens dos desenhos deixados pelas ondas na areia da praia. O artista passaria, então, a aplicar a técnica de moldagem em plantas e folhas. Ao contrário dos relevos em pedra, as moldagens de espécies vegetais fixam a efemeridade da matéria orgânica. Os elementos vegetais também passariam a ser explorados em operações de acúmulo, antes desenvolvidas com a aplicação de terra e pedra nos painéis. A partir dos anos 1980, Krasberg começou a aplicar nos painéis cascas e pedaços da estrutura externa de troncos. Sem título, Relevo não é exatamente uma pintura, nem uma escultura, nem um desenho. Ela ocupa um entrelugar, onde o suporte ganha espessura e o volume se transforma em imagem. O acúmulo da matéria, papel moldado, pigmento, relevo, dá à obra uma fisicalidade sutil, mas poderosa. É como se o verde não fosse apenas cor, mas também tempo, camada, processo. Um verde que cobre, mas também revela, que uniformiza, mas também preserva o gesto natural de cada forma ali impressa. Neste relevo, o acúmulo é mais contido, mas ainda presente. Os 4 elementos centrais formam um conjunto que se mantém ancorado no plano do fundo, mas que parece se desprender dele, brotar do próprio material. Cada linha, cada volume parece crescer, mudar, se mover, e a sombra lançada pelas bordas de cada forma reforça sua tridimensionalidade. Na obra de Krasberg, as cascas são trançadas e pigmentadas em tons de vermelho, cores que aludem ao calor incandescente do fogo e ao aspecto carbonizado da madeira queimada. Ele também incorpora sementes como o dendê. A superfície plana das obras é saturada pelo acúmulo desses elementos. Aqui, ao contrário dos tons flamejantes, o verde prevalece, um verde que fala de regeneração. Paralelamente às suas esculturas de troncos autoportantes, seus trabalhos em painéis de compensado insistem em romper os limites da moldura e do bidimensional, levando os elementos naturais para muito além de sua dimensão figurativa. Eles passam a integrar a própria materialidade da obra,
Ao fixar em papel a textura de um fragmento vegetal, Krasberg preserva o instante em que a natureza se transforma em imagem. E ao pintar tudo de verde, ele nos convida a ver esse instante como um todo orgânico, onde cor, forma e matéria se misturam, sem hierarquia. Recorrendo aos mais diversos materiais, o artista explora, assim, as infinitas possibilidades que a árvore oferece. O núcleo troncos está localizado no verso da parede do lado oposto às escadas vermelhas, ou seja, na face voltada para o fundo, na porção esquerda da parede. Ali, entre outras 6 obras, se destaca Sem Título, produzida na década de 1960. É uma gravura de tronco sobre papel de 69 centímetros de altura por 51 de largura. Ao centro de um papel claro, quase branco, surge uma forma retangular mais escura, marcada por texturas profundas. Essa faixa central parece ser uma impressão direta do tronco de uma árvore. Sobre ela, em relevo branco, cruzam-se as formas em X que lembram galhos cortados, amarrações ou cicatrizes. Esses elementos parecem ter sido moldados ou prensados sobre a matriz entintada, criando um contraste entre a superfície preta riscada, repleta de sulcos longitudinais, e os relevos brancos que se sobrepõem como camadas de tempo, memória e gesto. Poucos anos depois de suas impressões moldadas nas pedras de Ibiza, Krasberg passou a explorar a gravura a partir de talhas em troncos de madeira, após instalar um espaço de trabalho em Paris. A gravura não parte de um desenho feito à mão, mas do contato direto com a matéria vegetal. A textura da madeira é o traço e o papel é o campo de inscrição. Krasberg aplica tinta escura sobre o tronco talhado e o pressiona contra a superfície do papel, revelando seus veios, fendas e linhas de crescimento. O resultado é uma imagem que não representa a árvore, mas é feita por ela. Durante toda a década de 1960, seu ateliê na capital francesa se tornou um verdadeiro núcleo de compilação, transformação e refinamento de materiais recolhidos em suas viagens pelo mundo. Nesta obra, as marcas se intensificam na justaposição entre a impressão escura e as formas em relevo, que parecem costurar ou interromper o fluxo da madeira. O branco do papel ao redor permanece vazio. Em 1964, destacam-se os trabalhos realizados com troncos encontrados em La Rochelle, uma comuna localizada na costa atlântica francesa. Nessas obras, Krasberg aplicava tinta de impressão preta diretamente sobre as texturas das árvores, criando impressões que exploravam os sulcos, veios e ramificações das toras e lenhas da região mediterrânea. Krasberg não apenas transferiu os desenhos de sua matriz, mas também enfatizou as marcas das estruturas em madeira através da moldagem. Quase como um baixo relevo, a xilogravura é reinventada. A impressão se torna escultura plana, documento, vestígio e ação ao mesmo tempo. Os cortes, os veios, os sulcos gravados e os elementos brancos que atravessam a composição revelam camadas de transformação, da árvore ao tronco, do tronco à matriz, da matriz à imagem. A partir de um mesmo tronco, Krasberg explorava tanto cortes transversais como longitudinais, obtendo vistas complementares dos veios da madeira. Os anéis, concêntricos, revelam os diversos momentos da biografia de cada árvore e são, de certo modo, retratos dos troncos que elas foram um dia. O papel, como suporte, se transforma num espaço de contato direto entre arte e natureza. A obra final, aparentemente simples, carrega uma carga simbólica intensa. Memória, presença e passagem do tempo, inscritas por um corpo vegetal que, mesmo ausente, continua a falar. As árvores já não são mais apresentadas em sua dimensão figurativa, mas sim no contato direto de sua matéria com o papel.
Na próxima faixa audiovisual, a última desta exposição, será apresentado o núcleo Pedaços da Natureza, onde será descrita a obra Relevo, de 1951, e o núcleo Samambaias e Vegetações, com descrição de Sem Título, Samambaia, de 1955. Os conteúdos produzidos para esta exposição podem ser acessados por meio dos códigos QR presentes nos textos de cada um dos núcleos, ou seguindo a playlist em nosso canal no YouTube. Curadoria: Adriano Pedrosa e Laura Cossendei, com assistência de pesquisa de Danilo Cavalcante. Acessibilidade: Daniela Rodrigues, Isart Silva, João Maturana. Produção audiovisual e consultoria em acessibilidade, Mais Diferenças. Narração: Bruno Félix. Tradução e interpretação em Libras, Pedro Osava Figueiredo. Montagem audiovisual, Cabrel Escritório de Imagem. Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, 2025.